Pessoal, é exercício aí, ó. Um observador vê um edifício construído em um terreno plano sobre um ângulo de 60 graus, né? Então ele está aqui, está vendo o topo do edifício sobre um ângulo de 60 graus. Se ele se afastar mais 30 metros para trás aqui, ele vai passar a ver o topo do prédio sobre um ângulo de 45 graus. Aí a pergunta é, qual é a altura do prédio? Então eu coloquei aqui, né, essa parede do prédio como sendo essa altura aqui, que é justamente o valor que a gente está procurando, x, e aqui eu chamei de y, beleza? Então, olha só, se a gente considerar só esse primeiro triângulo aqui, ó, cujo ângulo aqui é 60 graus, a gente pode trabalhar com a ideia da tangente de 60. A tangente de 60 é igual a raiz de 3, mas dentro desse triângulo, que é um triângulo retângulo, porque aqui é um ângulo de 90 graus, a tangente é o cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, x sobre y. X sobre y é igual a raiz de 3, y passa para cá, x é igual a y raiz de 3, beleza? Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar esse triângulo todo aqui agora. Ó. Então vou tirar essa linha aqui do meio, tirar esses 60 graus, vou trabalhar com o triângulo todo. Ó. Aqui passa a ser a altura x e esse pedaço aqui de baixo passa a ser o 30 mais y, tá aqui, ó, certo? Lembrando que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Agora a gente vai trabalhar a relação trigonométrica com 45 graus, que envolve cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a ideia de tangente. Então tá aqui, ó, tangente de 45 graus é igual a 1. Isso é a mesma coisa que x sobre 30 mais y, tá aqui, ó. Y mais 30 vezes 1 vai ficar y mais 30 aqui, igual a x, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, como x é igual a isso e como x é igual a isso, eu vou igualar os dois, ó, vai ficar assim. Vou passar esse y para cá e vou colocar y em evidência, vai ficar isso aqui. Vou pegar esse raiz de 3 menos 1, vou passar para cá dividindo, vai dar isso aqui, ó. Beleza? Como x é igual a y vezes raiz de 3, então é só multiplicar isso aqui por raiz de 3 para encontrar o valor de x. Está aqui a resposta, certo? Eu sei que, assim, muitas vezes, quando a gente vê uma resposta com raiz no denominador, a tendência é a gente tentar subir com essa raiz para que ela não fique no denominador. Se aqui embaixo fosse só raiz de 3, era só multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Como é raiz de 3 menos 1, mas você poderia deixar assim, sem problema algum. Esse é o valor de x. Mas se você quiser sumir com a raiz aqui de baixo, a gente tem que lembrar de matemática básica, que aqui é o seguinte, ó. Esse raiz de 3 menos 1, para que não tenha raiz aqui, a gente tem que usar a ideia de produto notável. É pensar que isso aqui é como se fosse a menos b, né? Então é como se essa parte de baixo aqui fosse a menos b, ó. Isso aqui é a menos b. E aí eu vou multiplicar por a mais b. Então, é só trocar o sinal de menos por mais. Ó. Então, multipliquei por A mais B. Mas é aquilo. Se eu multipliquei embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima, porque senão eu altero o resultado final da minha fração. Então, vai ficar isso vezes isso, está aqui, e isso vezes isso está aqui. Ó. Aqui embaixo é como se fosse A menos B vezes A mais B. Isso dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó. Então, embaixo eu já coloquei o A ao quadrado menos o B, que é 1 ao quadrado. E a parte de cima eu só coloquei isso vezes isso, tá aqui, ó. Vamos desenvolver aqui, ó. 30 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 vezes 30, que é 90. 30 raiz de 3 vezes 1, 30 raiz de 3. Aqui embaixo, ó, raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 ao quadrado é 1, 3 menos 1 é 2. Como dá para simplificar tudo por 2, dividindo tudo por 2, aqui vai dar 45 mais 15 raiz de 3, ó. Então, isso aqui é resposta, isso aqui também é resposta, certo? É só forma diferente de escrever a mesma coisa, beleza? Segundo exercício aí, ó. Uma pessoa de 1,80 m avista um ponto mais alto de uma árvore sobre um ângulo de 20 graus com a horizontal. Então, imagina que aqui é a árvore. Então, a gente está pensando aqui que ela avista, né? Aqui está o olho da pessoa, ela está vendo o topo da árvore num ângulo de 20 graus com a horizontal. Ó. Então, esse é o contexto. Calcule a altura da árvore, ou seja, o valor de x, sabendo que a pessoa se encontra a 40 metros da base, então a distância daqui até aqui é 40 metros, né? E dado que a tangente de 20 graus é igual a 0,36 aí, beleza? Tá, vamos lá. Aqui é o seguinte, olha só. O x é a medida desse ponto até o chão. Eu vou chamar de y só esse pedaço aqui, ó. Porque esse pedaço aqui de baixo eu sei que mede 1,80, ó. Esse pedacinho aqui é igual a esse aqui, ó. Aqui mede 1,80, né? Esse pedaço daqui até aqui em cima eu chamei de y. E aí eu vou usar a tangente de 20. O que é tangente?
Tangente é cateto oposto, que é y, sobre hipotenusa, que é 40. Então está aqui, ó, y sobre 40. E o exercício falou que isso é igual a 0,36. Então, tangente de 20 é y sobre 40, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. E tangente de 20 é igual a 0,36, como diz o enunciado. 40 passa multiplicando, 40 vezes 0,36, o y é igual a 14,4. Como a gente quer saber a altura da árvore, o valor de x vai ser y, que é isso aqui, mais 1,80 m, que é a altura da pessoa que tem aqui, ó. Como o y é 14,40 aqui, ó, somando-se os dois, o valor de x, ou seja, da árvore, 16,2 metros aí, beleza? E o último exercício aí, ó, sendo alfa um ângulo agudo de um triângulo retângulo, tá aqui, e a tangente de alfa igual a 4 sobre 3, vamos calcular o valor de seno e cosseno aí, beleza? Vamos lá então. Se a tangente de alfa é 4 sobre 3, o que é a tangente? A tangente é cateto oposto, né, sobre cateto adjacente. Então, nós temos que 4 sobre 3 é a mesma coisa que x sobre y. Vou passar esse y para cá multiplicando, então eu tenho que x é igual a 4y sobre 3. Beleza? Além disso, olha só, quem é o seno de alfa que a gente está procurando aí? O seno é o cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é z. Quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o z. Né? Pela relação de valores que a gente já tinha, eu vou trocar o valor de x por 4y sobre 3. Então, troquei aqui o x por 4y sobre 3, dividido por z. Divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai dar isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho seno, 4y sobre 3z, e cosseno igual a y sobre z. A gente viu a relação trigonométrica fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu vou trocar esse seno por 4y sobre 3z, ao quadrado vai dar 16y ao quadrado sobre 9z ao quadrado. E vou trocar também o y sobre z no lugar do cosseno. Então, y sobre z ao quadrado vai ficar y ao quadrado sobre z ao quadrado. Isso igual a 1. Vou tirar o mínimo aqui, que é 9z ao quadrado. 9z ao quadrado dividido por 9z ao quadrado é 1. 1 vezes a parte de cima vai dar a parte de cima. 9z ao quadrado dividido por z ao quadrado é 9. 9 vezes y ao quadrado vai dar 9y ao quadrado, certo? Somando aqui em cima vai dar 25y ao quadrado sobre 9z ao quadrado, ó. Passei o 9z ao quadrado aqui de baixo multiplicando, 9z ao quadrado vezes 1 ficou isso aqui, né? Então a gente tem isso aqui, ó, y ao quadrado, passando 25 para cá, é igual a 9z ao quadrado sobre 25. Esse é o valor do y ao quadrado, logo o y vai ser igual a raiz disso aqui, vai dar 3z sobre 5 aí, beleza? Agora olha só, vamos lá. Quem é o seno de alfa? A gente viu aqui que o seno de alfa é o 4y sobre 3z. 4y sobre 3z. Só que o y vale 3z sobre 5. Aí eu vou trocar esse y por 3z sobre 5. Tá aqui, ó. Multiplicando aqui em cima, vai ficar 12z sobre 5, dividido por 3z. Mantém de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Ou simplesmente cancela esse 3z com esse 3z aqui. O seno vai dar 4 sobre 5, ó. Da mesma forma, o cosseno é y sobre z. Trocando o y por 3z sobre 5 aqui, mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, o cosseno vai dar 3 sobre 5 aí. Então, esses são os valores de seno e os valores de cosseno aí nesse exercício aí, beleza?